retaliação contra a retirada de ambulantes na área do Mercado Central. Essa retirada teria acontecido no sábado à noite. Ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre esse protesto. Uma briga de casal acabou com uma grande destruição e 3 pessoas feridas. Para se vingar da mulher, um homem cortou a mangueira do botijão de gás da cozinha e acionou as chamas. Resultado, uma explosão que atingiu 3 casas no bairro Baralho, lá em Bahia. Quando amanheceu no domingo, Dona Josilda estava em meio aos escombros, procurando objetos pessoais e roupas nos entulhos. Ela morava no andar de cima. Na parte que desabou ficava um quarto onde os filhos dela costumam dormir. Porém, no sábado, as crianças tinham ido para a casa da avó, mas uma amiga dela estava dormindo lá. O colchão onde a mulher estava amorteceu o impacto. Ela já estava embaixo, já tinha descido também, né? Tinha caído também. Aí, quando foi que eu peguei a chave, abri o cadeado, travou da mulher, cheio o fogo subindo. Essas imagens feitas pelo nosso cinegrafista Walter Paparazzo mostram o desespero das pessoas minutos depois da explosão, causada por um botijão de gás na comunidade do Baralho, em Bahia. Tudo começou com uma briga de casal. Os dois moravam nesta casa e durante a madrugada o homem cortou a mangueira do gás e acionou as chamas do fogão. Eu queria logo as crianças primeiro, e as crianças que estão ali na residência aqui, aí o cidadão que também foi, a mulher se caiu, correu, caiu queimada ali, ela se queimou nas costas e caiu de batalha. Aí batalha a gente pegou, eu peguei ela e fui lá dentro, tirei o bujão, joguei o bujão aqui fora. As casas pequenas, de poucos cômodos e muito juntas, formam uma espécie de vila. Pelo menos 4 famílias estão impedidas de permanecer no local porque existe risco de novos desabamentos. Josicleide mora com o marido e 5 filhos em uma dessas casas. Meus filhos aí correram. Quando mãe chamando, aí eu peguei, puxei uma pelo braço, botei os 4 tudo pra fora e corri pra ali. A gente está na cozinha da Josicleide, que fica na casa vizinha ao local onde aconteceu a explosão. E aqui a gente percebe o tamanho da destruição que o botijão de gás causou. E para vocês terem uma ideia do risco que as crianças correram, 4 dos 5 filhos dela estavam dormindo aqui nessa cama. Eu fiquei desesperada, eu estou em estado de choque ainda. Outra história bem interessante é a do seu Francisco de Assis, que mora com a mulher aqui nessa casa. Seu Francisco, vocês já tiraram vários móveis aqui do local, mas como é que estava aqui na hora da explosão? Aqui estava a rede, eu deitava aqui na rede, estava aqui minha esposa aqui. Aí eu fui pedir para ela fazer o colchão para dormir lá do outro lado, para trás, enquanto ela terminar de assistir o filme, para depois ela explodir. Meia hora depois começou a explodir, morar. A gente vai mostrar agora, seu Assis, onde é que vocês costumam dormir, onde vocês estariam se não tivessem assistido o filme. Aqui, É a cama de vocês. Aqui, colocava aí o colchão aqui, colchonete aqui, e ficava aqui. Graças a Deus, aí eu vi o filme ali do evento. O homem que teria provocado a explosão, a mulher dele e a amiga foram levados para o hospital de trauma. Uma das vítimas, uma mulher de 24 anos, recebeu alta. A outra mulher, de 33, continua internada e em estado, considerado estável. Já o homem de 44 anos, que teria provocado a explosão, está em situação grave. As casas atingidas pela explosão foram interditadas pelo Corpo de Bombeiros porque há sim risco de desmoronamento. Um engenheiro da CEINFRA de Bahia deve ir ao local hoje à tarde para avaliar a situação e ver se há necessidade de demolição das casas atingidas. A Defesa Civil do município já esteve na área e a Secretaria de Ação Social de Bahia está analisando se vai cadastrar as famílias atingidas em algum programa de apoio. O contrabando de animais silvestres foi um dos destaques do programa Fantástico exibido ontem. E na reportagem, há um paraibano que é alvo de diversas acusações. Para se ter uma ideia, ele já foi preso 13 vezes e deve 9 milhões de reais em multas. Na lista dos maiores traficantes de animais, Valdivino aparece em primeiro lugar. Em 2012, passando pelo Paraná, Valdivino sofreu um acidente. O carro dele estava cheio de pássaros que caiu neste rio. Testemunhas contaram que Valdivino tentou matar os animais para escapar do flagrante. Nós temos estado com ele, 7 aves, a gente recuperou com vida. Valdivino, que é funcionário público e deve mais de 9 milhões em multas, mora em Patos, sertão da Paraíba. Na casa dele, as provas de que não mudou de vida. Mas para nossa surpresa, Os agentes encontraram 4 pássaros que seriam vendidos e
várias carcaças no congelador. O senhor não tinha dó dos bichos? No Paraná, o senhor não matou. Inventaram que eu matei. O senhor nunca pagou uma multa até hoje. O Valdivino chegou à delegacia às 5 horas da tarde. Agora são 6h40 da noite e ele já foi liberado. Essa é a 14ª vez que Valdivino é flagrado por fiscais com pássaros silvestres. Para ele, bem compensa. Ele consegue lucrar e não é por meio de uma forma que prejudique ele. De acordo com a lei, o traficante deve ficar preso de 6 meses a 1 ano e pagar uma multa de até R$5.000 para cada bicho apreendido. Mas ninguém vai para a cadeia. Só fica obrigado a doar cesta básica ou prestar serviço comunitário. Quanto às multas, há muito calote. Os traficantes não pagam nada e ainda tem pouca dor de cabeça com isso. No máximo, dificuldade de conseguir empréstimo e tirar passaporte. O traficante hoje no Brasil, ele ri do IBAMA, ele ri da polícia. A gente conduz ele para a delegacia e ele sai. Hoje, há 7 projetos no Congresso Nacional com o mesmo objetivo: punir os traficantes com mais rigor. Quando vão à votação, não existe prazo determinado. As nossas matas estão ficando vazias e a população precisa começar a enxergar isso como um crime. Qual era seu sonho de ver a gaiola de que jeito? Em um museu. Como peça de museu. Vamos falar de política. Aliás, o assunto tomou conta do noticiário agora de manhã. Laerte, boa tarde para você. Uma operação para apurar denúncias de cobrança de propina CPMI da Petrobras. Se parlamentares teriam recebido dinheiro de empresários para não depor na CPI da Petrobras. O Vital Filho, ele era presidente dessa CPI. E aí, tanto ele como outro parlamentar estão sendo investigados. Essa é uma investigação da Operação Lava Jato, numa fase que foi chamada de deflexão. Os empresários disseram em depoimento que teriam pago mais de R$5 milhões para não prestar depoimento nessa CPI. Nós procuramos o ministro, procuramos também a assessoria de imprensa dele, mas não conseguimos contato. Ao G1, o ministro disse que no momento não iria se pronunciar até entender, entre aspas, o que estava acontecendo. Por enquanto, são essas as informações. Laerte, Bruno. Obrigado, Karine. Bruno, a gente tem que lembrar que o ministro tem foro privilegiado, ou seja, quem está investigando é a Procuradoria-Geral da República e o caso dele está no Supremo Tribunal Federal. Por isso, inclusive, é difícil obter mais informações, porque não fica com a Polícia Federal todas essas informações. É passada para a Procuradoria da República. Para a gente conseguir, tudo é mais complicado, né? Exatamente. E olha só, falando